Fala, veteranos, eu sou o Renan Muniz e hoje eu vou conversar aqui com ele, uma lenda dos gramados alviverde, que foi eleito o melhor lateral esquerdo da história da Caldense, Paulo Roberto Caldeira Brant. Seja bem-vindo, Paulo. Um abraço, boa tarde. Você nasceu aonde, Paulo? Sou natural de Pirapora, norte de Minas Gerais, às margens do Rio São Francisco. Eu nasci em 1955, quando foi em 1970 eu fui para morar em Pedro Leopoldo estudando. Lá, inclusive, tive o conhecimento do Marcelo Oliveira, que é hoje treinador da equipe do Palmeiras. Tivemos amizade e em 72, aí sim, comecei minha carreira no Cruzeiro, na categoria de base, durante 5 anos. Não só no juvenil, como também no profissional, onde eu fui para a Libertadores e disputei também Campeonato Brasileiro. E tive a felicidade, naquela época, de estar ali na ala esquerda. Eu como lateral e o Joãozinho, o bailarino, o grande ponta esquerda na história da Caldense. Como foi sua chegada na veterana? A chegada ela foi providencial na época, sabe, porque eu estava voltando de jogar pelo América de Rio Preto, já que depois do Cruzeiro eu fui para o América de Rio Preto e joguei 2 campeonatos paulistas, disputando inclusive aquele onde o Corinthians foi campeão depois de 23 anos. Então eu cheguei lá, também ganhei a posição de lateral esquerdo no América de Rio Preto, e nessa volta minha, estando na Federação Mineira de Futebol, lá me encontrei com o Juquira e também seu Edson Carmelito. Aí foi feito o convite e devido à faculdade de administração, que era o curso que eu estava fazendo, ter aqui em Poços, ao invés de ir para o São Luís Maranhão, para o Sampaio Correia, eu optei em ficar em Minas Gerais também, que já ficava mais próximo também, na minha terra natal, Pirapora. Então fui muito bem recebido, na época inclusive eu vim em substituição ao Edinho, que havia fraturado a perna, então vim como lateral direito. E o Orlando, hoje parceiro, amigo particular, era o lateral esquerdo. Aí ficamos aí, eu canhoto na direita na época do Juquita e o Orlando direito na esquerda. Aí no ano seguinte veio o João Francisco. Aí esse sim também foi meu treinador, preparador físico do Cruzeiro. Aí nós trocamos as posições. Eu fui para a lateral esquerda e o Orlando foi para a lateral direita, onde o Orlando se projetou a seleção brasileira, o Atlético Mineiro. E eu tive esses 6 anos aí como titular da nossa veterana. Os torcedores mais jovens da Caldense ouvem muito falar sobre o estádio Cristiano Osório, mas não tem noção do que aquilo representava para a cidade, de como era o estádio. Você poderia contar para a gente um pouco como que era o estádio, como que era o sentimento de jogar lá? Primeiro era um terror como adversário. Pelo Cruzeiro, eu vim aqui pelo Cruzeiro, vim também pela ESAB, que eu joguei também. E na capital mineira ninguém gostava de vir a Poços. Dificilmente conseguia vencer a equipe da Caldense. Então é uma equipe aguerrida, o torcedor era presente, torcia com muita força, com uma veemência muito grande e até hostilizava os adversários. Mas era um jogo difícil, a Caldense tinha um grande time, qualidade tinha no clube, então sempre foi muito difícil jogar aqui em Poços. E eu abracei também essa causa quando cheguei e vendíamos muito caro, não só o Cristiano Osório, que aí eu comecei a viver também o Ronaldo Junqueira. E lá também nós começamos em 79, também com uma invencibilidade muito grande. Já que o Internacional, que foi o grande campeão, aliás até hoje, o único campeão invicto brasileiro, não venceu a Caldense. Nós saímos à frente com o Mirandinha e João Carlos empatou o jogo já no segundo tempo. Então eu vi assim, vi para Poços de Caldas, uma cidade tão atraente, uma cidade que me abraçou, uma torcida que gostou muito, do meu futebol, então foi muito gratificante. E aqui me formei também, casei, 3 filhos, a minha esposa, inclusive, por curiosidade, ela foi me reconhecer naquele jogo do Corinthians, e dali então, em 79, nós casamos em 82 e teve uma filha, a Vívia, em 83, 87 a Natália e em 90 o Douglas. Então são os 3 filhos meus, Poços Caldense, que inclusive meu filho adora muito a Caldense e quando pode, sempre comparece aos jogos da Caldense. Em 1979, nessa edição que a Caldense participou do Campeonato Brasileiro, foi um feito inédito para o clube. Como que o time conseguiu esse acesso para a Série A e conta um pouquinho como que foi a campanha em geral nesse campeonato? Olha, os bastidores eram muito fortes naquela época e a Caldense tinha muita ingerência lá na Federação Brasileira de Futebol, aliás, era CBD, Confederação Brasileira de Desporto, e não hoje CBF. E a Caldense teve esse convite de disputar esse brasileiro em 1979. Então nós tivemos aí já o primeiro jogo, a inauguração da Caldense, foi do Ronaldão, foi em junho. E quando foi em novembro, já estavam participando desse campeonato brasileiro. E a equipe ficou invicta aqui, não perdendo nenhum dos nossos jogos.
foram vários jogos pelo Campeonato Brasileiro, mas dentre eles se destacou esse do Internacional. O Internacional veio como favorito e a Caldense, jogando um grande futebol, conseguiu um empate por 1-1. E além desse jogo, nós primeiramente estreamos em Caxias do Sul, vencemos por 1-0, gol de Natal de pênalti, depois fomos a Maringá e tomamos lá, perdimos 2-0, empatamos 2-2, no final perdemos de 3-2. Mas mesmo assim foi uma bela campanha, jogamos também lá em Campos, no Rio de Janeiro, Criciúma, enfim, uma campanha muito boa que teve a Caldense naquele ano. E até hoje se tornou, era a única participação em Brasileiro. Agora não, a Caldense ganha a vaga na Série D e pela segunda vez volta a disputar um Campeonato Brasileiro. Fala um pouco pra gente como que foi a inauguração do Ronaldão, onde a Caldense enfrentou o Corinthians, que tinha um timaço histórico na época. Então, essa que foi a grande história do campo. O torcedor presente, acredito eu, talvez tenha sido a maior torcida até hoje presente no estádio Ronaldo Junqueira. E o time da Caldense estava muito bem, um momento muito bom, embora não tenha vencido o jogo, tenha perdido por 3-0 na estreia, mas fez uma apresentação muito boa naquela oportunidade, porque pegou um time do momento, que era o Corinthians. O Corinthians tinha acabado de ganhar um título paulista depois de 23 anos, em 77, e vinha ali já crescendo, voltando novamente às grandes conquistas. E nesse elenco do Corinthians, nada mais, nada menos que tinha ali jogadores de qualidade, como o próprio Sócrates, o Palhinha, que inclusive foi companheiro meu no Cruzeiro, era o atacante, o Vaguinho era o ponta direita, então uma defesa muito forte, o Tobias, o goleiro, enfim, foi uma emoção muito grande. Eu, como capitão também, adentrando o estádio lá, juntamente com o Zé Maria, que era o capitão, e também o Prontidão, que era o torcedor número 1 da Caldense, fizemos essa entrada e o torcedor aplaudiu muito, e mesmo tendo perdido de 3-0, foi uma boa apresentação da Caldense, mas prevaleceu o Corinthians bem superior. Como que foi para os jogadores essa transição de estar jogando no Cristiano Osório e começar a atuar no Ronaldão? O que mudou? Acho que para os jogadores não muda muito, muda para a cidade, para os torcedores, para o deslocamento que tem que fazer de um lugar diferente, uma adaptação. Tudo na sua vida que se transforma tem um tempo, tem um preço dessa mudança. E o torcedor sentiu, era mais longe, o Ronaldo Junqueira, tinha aquele aconchego que sempre foi o Cristiano Osório, os adversários já tinham criado esse respeito ao Cristiano Osório, e ali era uma vida nova. Então a Caldense teve que ter um time de qualidade também, e o fez. Fez um time que realmente começou muito bem, tanto em 79 como 80, 81, que foi a vinda do Casagrande, até então o time tinha uma performance muito boa também nos estaduais. Então acho que a diretoria foi muito competente naquela oportunidade de ter tido um grupo muito bom para que nessa mudança não fosse sentido os resultados dos jogos. Porque você imaginou, você sai do Cristiano Osório, você vai para o Ronaldão e o time só perde, aí seria uma tristeza muito para a cidade essa mudança. Então eu acho que isso aí os jogadores, o time ajudou muito, porque mesmo saindo do Cristiano Osório, daquele aconchego, daquele, digamos, aquele lugar tão difícil de se jogar, a Caldense também foi forte lá no Ronaldo Junqueira. Então acho que essa qualidade que teve o time nessa transição, nessa mudança de Cristiano Osório para o Ronaldão, minimizou a frustração de falar que só no Cristiano Osório a Caldense tinha um grande time. O Casagrande, sempre quando lembra da Caldense, cita um jogo contra o Atlético, que a Caldense saiu vitoriosa por 2-1, onde ele fez os 2 gols. O que você lembra desse jogo? Porque ele conta que quando a Caldense retornou a Poços, a cidade inteira estava em festa, que era 7 de setembro, o pessoal recepcionou o jogador. O que você lembra desse momento? O Poços de Caldas, como hoje ainda é uma cidade do interior, abraça muito os seus moradores. E não foi diferente no Casagrande, inclusive na oportunidade, os 2 gols foram cruzamento meu. Vencemos 2-1 lá no Mineirão, e quando chegamos realmente foi enaltecido com muita gratidão que foi pelo futebol apresentado, não só por ele, Casagrande, mas o time da Caldense que foi ao Mineirão e conseguiu esse grande êxito que foi a vitória por 2-1. Então chegamos aqui, não só ele foi mais enaltecido, porque era, como de hoje de praxe, quem faz o gol que mais aparece, mas o time foi reconhecido num todo. Mas o Casagrande até hoje comenta, fala, e é muito gratificante para ele justamente ter tido essa recepção. Ele que estava já com 19 anos, chegou aqui com 17 anos, estava com 18 anos, para ele realmente foi aquele impulso, aquele momento tão importante que fez o que é a carreira dele hoje no futebol.
Em 1981, a seleção brasileira estava em preparação para a Copa de 82 e vieram aqui em Poços de Caldas para fazer um jogo contra a Caldense. Você participou desse jogo, o que você lembra dessa oportunidade? Bom, a gente tem a lembrança de tudo. Primeiramente, um treinamento que eram para ser 2 tempos de 50 minutos. E o Tele Santana e o Tim, que apitava, que era preparador físico, naquela oportunidade 0-0 até 50 minutos, ele prorrogou para 1 hora de treinamento. E nos minutos finais conseguiu de pênalti a vitória por 1-0. Mas foi uma seleção que até hoje ela é muito Ouvi lembrada. dizer que esse pênalti aí foi arrumado para não ficar feio para o Brasil? Como é que é isso? Exatamente, e esse pênalti foi batido aquele gol do placar ali. O escanteio pelo lado esquerdo, que o Éder bateu, e aí houve uma bola rebatida. Eu tirei com a cabeça, o juiz cismou que foi com a mão. Aí foi dado o pênalti, onde o Zico converteu e fez a vitória por 1-0. Mas a seleção brasileira de 82, que foi em 81 essa preparação, realmente foi uma grande seleção que veio, e mais uma vez foi a cidade que conseguiu, através dos seus mentores aí, da cidade, também da Caldense, trazer essa pré-temporada da seleção brasileira aqui para Poços de Caldas. E foi agraciada, né? Porque hoje é uma das seleções mais lembradas. Embora não tenha conquistado a Copa do Mundo, mas a seleção de 82, aquela que fez a pré-temporada em Poços, realmente deixou uma marca muito grande, e esse jogo foi muito importante na nossa carreira. Não só para o torcedor, mas para nós também jogadores. Essa apresentação que eu falei para você, essa mudança que teve o Ronaldo Junqueira e a apresentação que nós fizemos, a dificuldade que a seleção brasileira teve para vencer a nós, realmente deu uma valorização muito grande, e hoje é enaltecido até hoje, e ele se lembra muito dessa pré-temporada do Brasil aqui. Esse jogo mostra muita a força que os jogadores e o time da Caldense tinha na época, né? Assim, dá trabalho para uma seleção brasileira que é considerada talvez uma das melhores da história, embora não tenha conquistado a Copa do Mundo, mas é sempre lembrada como um time muito forte, né? Zico, Sócrates, entre outros. O Reinaldo, o Éder, o Júnior lateral esquerdo, a zaga era o Edinho, Batista no meio de campo, o goleiro Valdir Pérez. Enfim, realmente uma grande seleção que teve. Era o Oscar e Edinho, a zaga daquela seleção. Mas a Caldense também é lembrada pelos seus jogadores. Naquela oportunidade, nós tínhamos ali, inclusive, o Alfredinho, que foi um grande destaque naquele jogo, o Casagrande, e dentre eles também a defesa nossa era muito forte, né? Tinha ali o Camilo e o Jânio na zaga, e eu na esquerda e o Edinho na direita. Então foi uma seleção, o Gilberto Voador, o grande goleiro, que é tão lembrado até hoje, reconhecido pelo seu futebol. Enfim, foi realmente um momento muito importante aquele de 81. Não só marcou como esse jogo aqui em Poços a pré-temporada, como ela, a seleção também na Copa do Mundo, foi reverenciada realmente pelo seu bom futebol. Fale de outros momentos marcantes da sua época na Caldense. Outros jogos mais importantes que nós tivemos na Caldense, nós tivemos uma vitória também em 83, né, 1-0, gol do Serginho, onde a Caldense venceu o Cruzeiro também. Foram várias vitórias, teve um jogo nosso pelo Brasileiro também, que a Chapecoense veio aqui, vendia caro uma derrota por 1-0, e eu no segundo tempo fiz um gol, porque um placar de 2-0 que deu naquela oportunidade a tranquilidade de uma vitória nossa dentro de casa. E vários jogos, né? Esse de Maringá, como eu te falei anteriormente, lá nós fizemos um grande futebol, teve também lá no Couto Pereira, Caldense, perdemos por 1-0, mas fez uma grande apresentação. Enfim, eu acho que foram grandes momentos que nós tivemos aqui com a camisa da Caldense, e hoje no Veteranos a gente continua ainda vivenciando esses bons momentos ao lado de ex-jogadores da Caldense vestindo ainda a camisa nos veteranos. Você consegue fazer um comparativo entre essa equipe do final da década de 70 e o início da década de 80 com a equipe que conseguiu o título de campeã mineira em 2002 e agora esse vice-campeonato em 2015? O que você consegue falar, assim, os pontos positivos de cada uma dessa equipe e estabelecer diferenças entre elas? Não, os pontos positivos, a gente poderia colocar aqui, são pessoas que tiveram naquela campanha e que continuaram nos bastidores e também estiveram presentes naquele 2002. Eu falo diretamente do Jânio, que era aquele jogador, força, vontade no nosso time. Ele soube tirar proveito daquele que ele viveu como jogador e passou ainda como diretor. Então em 2002 ele teve essa liderança, onde ele montou um grupo e motivou também, criou essa motivação inspirado justamente naquilo, na carreira dele e daquilo que o jogador precisa. E mostrou, como até hoje é sempre lembrado, passando aos jogadores o que representa a Caldense para a cidade. Então isso tem que ser sempre lembrado aos jogadores que vêm vestir a camisa da Caldense. É uma cidade onde ela
veste, abraça a Caldense com toda a dedicação, e isso o jogador se empolga e acaba também se desdobrando para jogar um grande futebol. Então acho que é isso que a Caldense ganha, e essa é digamos assim, é o grande fator que leva a grandes conquistas. Então, se em 70 teve, na década de 70, grandes equipes, porque o grupo também era unido. Em 79, final de 70 também, o nosso time de 70, 80, 81, também era um grupo harmonioso, um grupo muito dedicado. Não só jogadores, como diretoria. Nós temos uma experiência aí de um diretor da Caldense, o Alan de Barros, que o dia que nós perdemos lá em Maringá, ele pagou bicho para nós, pela dedicação que foi o time naquela oportunidade, e pelo futebol jogado, e pela camisa vestida que sempre era do jogador. Então essas pessoas trouxeram essa inspiração e essa continuidade que tem hoje na Caldense. Você vê hoje que a cidade, vocês que pessoalmente têm a torcida, vê o amor que vocês têm, quando saem, abraçam o time da Caldense, e é uma cidade de um interior que ainda tem a torcida organizada local, tem a torcida do seu time. Então é isso aí que motiva e cativa os jogadores a jogar um grande futebol e a marcar épocas. Porque se nós tivemos em 70, final de 70, 2002, agora tivemos em 2014, 2015 também, essa marca agora de 2015, que também vai ficar dentre aquelas tão reconhecidas das campanhas da Caldense. Então eu acho que isso aí é tudo essa torcida, é esse fanatismo que passa para os jogadores, e os jogadores com isso ficam naquela de realmente mostrar um grande futebol. Nessa época em que a Caldense participou da Série A do Campeonato Brasileiro, existiu o álbum de figurinhas da Ping Pong, que era uma febre entre a criançada, todo mundo colecionava no Brasil inteiro. E a Caldense esteve presente nesse álbum, inclusive você tem uma figurinha lá também. O que representa para você ter a sua foto estampada lá? Ora, isso é uma história da vida da gente, né? Que a gente não só é lembrado aqui em Poços, como também pelo Brasil afora. Eu vou dizer Brasil afora porque não é só em Minas, não. Eu tive, inclusive, em Mogi Guaçu, anos atrás, pessoas que colecionavam vieram trazer essa figura para mim. E a gente vai no Brasil inteiro, você pode ter certeza, nesse Campeonato Brasileiro, nessa andança nossa aí em cobrir jogos pelo rádio, a gente vai sempre achar alguém que torce pela Caldense, alguém que sabe o que é a Caldense. Então, isso aí representou muito para nós, que é uma coisa que, para sempre, ninguém vai esquecer dessas figurinhas, ninguém vai esquecer do ping-pong, e ninguém vai esquecer, nós jogadores, daquele reconhecimento daquela entidade, daquela oportunidade de fazer o que fez, essas figurinhas, esse card que até hoje tem aí, não só para vocês torcedores, como para nós jogadores também, a grande lembrança e uma realização daquele momento tão importante na vida nossa. Conta pra gente alguma história engraçada que aconteceu nas viagens, no vestiário, durante o jogo. Isso aí você tem que enumerar e lembrar de várias que acontecem, principalmente na época do Juquita, né? Porque era um treinador cheio de suas entranhas. Eu tive na época do Cruzeiro, quando nós viemos jogar aqui contra a Caldense em 75, a gente estava alojado no Hotel Lancaster, ainda com hotel, viemos para jogar aqui no Cristiano Osório, e ao adentrar para o nosso vestiário não tinha a mínima condição. Eram vela, fumaça, flores. Simplesmente a delegação do Cruzeiro voltou ao hotel e trocamos de roupa, entrando pela piscina da Caldense. Então era essa pressão que já tinha do Juquita com a gente. Nas viagens também, eles sempre se equivocando na direção, ele apontava um lado, você vai para a esquerda, apontava lá direito. Então tinha essas coisas do Juquita. E tinha a particularidade nossa, né? As brincadeiras, as maneiras. Teve lá na inauguração do estádio, quando eu fui bater um pênalti, que seria o primeiro gol do jogador da Caldense vestindo a camisa, soltou o foguete, o gol não aconteceu. Então são coisas que ainda são muito lembradas. E tem outros momentos bons, né, que a gente viveu. Eu, por exemplo, no encerramento aqui do estádio, fechamento do Cristiano Osório, recebemos Palmeiras. O Palmeiras naquela época não tinha nada mais nada menos do que Leão goleiro, Polozzi na zaga e o Evair ao centroavante. Nós perdemos por 2-1, mas eu fiz o gol de pênalti no Leão, que era o goleiro da equipe do Palmeiras. Então tem as lembranças boas, esse jogo da Chapecoense que eu te falei, que tem uma época, numa viagem nossa, chegando a Belo Horizonte, o nosso ônibus chegou sem pneu. Nossa. Ninguém viu, perdeu o pneu na estrada. Esse era aquele ônibus verde e branco famoso, o verde, não? Justamente, a jardineira nossa. Mas são coisas que hoje, lá em Muriaé, nós estávamos jogando, concentrado, todo mundo lá, até de repente o Juquita pergunta: cadê o Augusto? Nós falamos:
tá lá no pedalinho. Mas quem que é esse pedalinho? Vai tirar o Augusto, traz o Augusto para cá. Então são histórias que a gente tem gratificantes, que não tinha malícia nenhuma, e era o que eu te falei para você, aquela harmonia muito grande entre os jogadores. Então acho que essa união, essa harmonia é que leva sempre a Caldense a grandes conquistas, como vem acontecendo ultimamente também. O que mudou no futebol da época que você atuava para os dias atuais, em termos de estrutura para os jogadores, em termos táticos e técnicos? Tático e técnico, acho que muito pouco mudou. Agora a estrutura é extra-campo, material, tudo da melhor qualidade, tudo mais facilitado. A começar pelos utensílios, uma chuteira, a meia, a camisa. Hoje, se você pesar, não dá 2 quilos. Antigamente só uma meia pesava 3 quilos. E quando chovia, é aquela maior dificuldade ainda. A gente chegou a pegar até chuteira que tinha prego. Então hoje não, gente. O que é colocado aos jogadores hoje, a preparação que o jogador tem hoje, você tem um fisiologista, você tem toda a preparação para jogar um campeonato e toda a estrutura que o clube oferece de preparação para jogo. É o que a gente fala hoje. Só não joga quem não tem futebol, porque tem no futebol, hoje o que o clube oferece, olha o CT que a Caldense tem, é um dos melhores de Minas Gerais, tirando a capital. Então a estrutura muito boa. Quem vem aqui sempre enaltece o que é o centro de treinamento da Caldense, o que são os materiais, o que é o material, o que são as coisas usadas pelo clube da Caldense. Então acho que hoje é tudo facilitado. Eu acho que está faltando hoje mais dedicação. Fala um pouquinho da sua carreira pós-Caldense, como que foi o encerramento depois da sua carreira e um pouquinho o trabalho que você realizou depois de ter abandonado o futebol. Bom, o encerramento não foi aquele esperado, né? Eu, após 12 anos de carreira profissional, no final a Caldense já não queria meus préstimos, né? Estava aí na Caldense em 83, eu acabei sendo emprestado para São Sebastião do Paraíso por 3 meses. Lá fiz uma bela campanha, só que eu fui e não recebi pagamento. Aí, devido à falta desses pagamentos, eu achei melhor encerrar minha carreira, já que eu tinha terminado meu curso superior de administração de empresa, e com essa base eu busquei trabalhar na cidade, onde eu fui primeiramente lá na Seranese, hoje é a MG, e lá eu tive, né, o Gonzaga, que hoje é diretor lá da Estátua de Dó, aceitou a minha entrevista, a minha proposta, que era de deixar de ser jogador de futebol e também ser novamente uma pessoa trabalhar fora do futebol. E lá eu comecei, ficando lá por 6 anos, e foi uma época, inclusive, eu abandonei o futebol, não vi Caldense, não vi Ronaldo Junqueira, vivi mais o clube lá da Seranese, vivi mais os amistosos, os campeonatos que eram feitos ali, principalmente o Interbairros aí, e também a Olimpíada dos Trabalhadores. Aí eu me preparei, aí em 95 foi que eu voltei no rádio, através do Demilton Bacarelli, me chamou para trabalhar no rádio, aí eu voltei, virei para o lado do rádio novamente, o lado do futebol, e comecei minha carreira de comentarista esportivo, graças aí a essa oportunidade que deu o Demilton Bacarelli lá na Rádio Cultura. E a gente foi abraçando, aí foi amadurecendo, vamos aí, o trabalho do rádio, passando pela Rádio Cultura, pela Rádio Difusora, e quando foi em 2011, aí veio o convite do seu Antônio Bento Gonçalves para trabalhar na Caldense, no setor de marketing, assessoria de imprensa. E lá a gente assumiu também os veteranos, aí criamos esses veteranos para dar continuidade também àqueles colegas nossos também que vestiram a camisa da Caldense. Hoje nós temos lá o Militão, temos o Orlando, o J. Lopes, que é o comandante, tem o Paulão. Então são jogadores que já vestiram a camisa, tem o Fabinho. Então isso foi muito importante para essa ida minha para a Caldense, mexer com esses veteranos também do futebol. E lá esse trabalho nosso lá, ele é muito complexo, né, e mais amplo que a gente faz na Caldense. A gente está ali pronto para todo o trabalho que se faz de preparação para um jogo, todo o trabalho para as coisas que acontecem internamente no clube, já que lá nós temos peteca, temos squash, temos futebol society, temos futebol de salão, e a gente está sempre envolvido nessas modalidades todas. Temos o vôlei, o basquete. Então essa é a nossa participação hoje lá no clube. Eu me sinto muito satisfeito desse reconhecimento da Caldense ter aberto essas portas para esse trabalho e de fazer esse trabalho também que faz o social da Caldense. E muito importante ficou esses veteranos. E vendo também esse trabalho de vocês, de torcida,
Que essa é a continuidade, essa é a história da Caldense também daqui para frente, mas não esquecendo também o que foi para trás. E sempre seja lembrado que você acabou de falar, não podemos esquecer nunca aqui de um Ailton Lira, de um Arnaldo, de um J. Lopes, de um Cafuringa, de um Buzuca, um Gilberto Voador, pessoas que vestiram a camisa e que hoje, quando a gente convida para vir após, vem com maior alegria. Em 2010 foi feita uma pesquisa onde elegeu-se o melhor jogador de todos os tempos em cada posição. E você foi eleito o melhor lateral esquerdo da história do clube. E venceu muitos outros nomes fortes que passaram aqui pela Caldense. Qual foi o seu sentimento quando você recebeu essa notícia que você tinha sido eleito o melhor da história? Olha, foi uma coisa que realmente me surpreendeu, né? É o que você acabou de falar. Tivemos aqui o Valdemir, que foi até para a seleção brasileira como lateral esquerdo. Quando eu cheguei aqui, tinha o Edinho e o Orlando, que eram laterais esquerdos, e eu ganhei essa posição. Mas é uma coisa que teve na minha carreira de futebol. Sempre chegar no lugar e ganhar aquela posição. Foi assim no Cruzeiro. Quando eu cheguei, ele tinha um titular lá que era 5 anos, era titular. Cheguei e ganhei a posição dele. Foi assim no América de Rio Preto. Cheguei e tinha um titular que há 5 anos era titular. Também cheguei e ganhei a posição. Eu acho que tudo isso é a dedicação. Talvez pela a dificuldade da minha vida, eu que fui órfão de pais já com 7 anos de idade, uma mãe que tinha 8 filhos para criar e não tinha como dar estrutura para estudar fora de casa, e eu tive no Cruzeiro esse amparo, então eu abracei com muita dedicação, criar a minha vida e criar o meu estudo, meu trabalho para ser um vencedor na vida, e ver esse reconhecimento em 2010, quando a torcida aqui me colocou como melhor lateral esquerdo na história da Caldense, e a gente só tem que agradecer e dar continuidade, não somente daquilo que foi feito, mas também o que a gente está fazendo hoje, principalmente comandando os veteranos da Caldense. O que você tem de registro da época sua como jogador? Tem algum gol filmado, narração de rádio gravada, ou é mais registro em jornais? Eu tenho assim, inclusive até precisaria pegar até com o finado Lolo na família dele, que tem vários jogos narrados lá. Mas o que eu tenho e não tenho ao mesmo tempo, porque já não existe mais, é o troféu Belfort Duarte. Até hoje eu nunca fui expulso. E é dado ao jogador que fica 10 anos sem expulsão o troféu de Belfort Duarte. Já fui à Federação Mineira e falei, não, você tem direito de adquirir, só que hoje não estão dando mais esse troféu. Então eu conquistei esse troféu, que para mim é o grande troféu até hoje da minha carreira. Jogar futebol igual eu jogo até hoje e não ter tido nenhuma expulsão na minha carreira de futebol. Então essa para mim é a grande honra que eu tenho de jogar futebol e nunca ser expulso dentro da minha carreira. O que a Caldense significa para você? Hoje é a vida, né? Porque quando eu vim para cá, criei minha família, né? Então não só a Caldense, como a cidade também. Me casei, tenho os meus filhos. E a cidade tem esse apreço à minha pessoa, então isso aí não tem preço. Nesse carinho, nesse relacionamento que a gente vai e nessa satisfação que a gente tem de ir em todos os lugares que a gente chega, sempre é lembrado, não somente o Paulo Roberto de hoje, mas o Paulo Roberto daquela época, o Paulo Roberto de outras épocas. Então isso aí representa para mim hoje uma coisa que me tem como, já sou cidadão posse-caldense. O Pavio colocou na Câmara, eu ganhei a cidadania Poços-de-Caldense. Então o que falta para mim em Poços-de-Caldense? Viver e tirar proveito desse bom clima, desse bom ambiente que é a cidade de Poços-de-Caldense. Então, Paulo, estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu estou deixando o espaço aberto para você deixar a mensagem que você quiser para o nosso torcedor. Torcedor, não tenha distância para você torcer pela Caldense. Torcedor, vá e apoie, porque são poucos jogos. Não vá reclamar de preço de ingresso. Por muito mais você se sacrifica para torcer para o seu outro time do coração fora da Caldense. Então vamos abraçar a Caldense. Eu acho que é um momento importante. Esse ano está sendo o ano da Caldense. Serão 90 anos completados agora, dia 7 de setembro. E que esses 90 anos seja coroado também com mais essa conquista que é essa vaga à Série C do ano que vem. Campeã, tudo bem, não precisa ser para ganhar essa vaga. Até a 4ª colocação se tem essa vaga para a Série C. Então você, torcedor, que se acompanhou tanto a Caldense no Campeonato Mineiro, que foi a Varginha e deu aquele show, que foi uma festa, aquela avenida ficou verde e branca desde o batalhão até o estádio.
que você continue abraçando esse time no horário que for marcado o jogo. A diretoria vai saber mudar se necessário for, mas mesmo que o jogo venha acontecer domingo às 4 horas e você vá lá torcer para o time da Caldense, vamos esquecer a birra por esse ou aquele jogador, principalmente o Maradona, onde ele tem feito jogos bons fora de casa e em casa tem encontrado dificuldade, porque o adversário vai marcar dentro de casa o melhor jogador do time da casa. Então, que você, torcedor, esqueça essa distância, esqueça o preço, esqueça o horário, porque você é muito importante. Você foi até hoje e sempre será importante para o jogador. Então, essa é a minha mensagem. Apoie a Caldense, incentive a Caldense. Quem sabe em 7 de setembro já tenha garantido essa vaga para a semifinal, para a segunda fase dessa Série C, dessa Série D, e quem sabe em outubro já concretizar a Série C do ano que vem. Então, torcedor, aquele carinho, o meu abraço por você e que você dê continuidade a esse amor, a esse carinho pela veterana, porque isso é que contagia e que faz com que o jogador seja vencedor também a Associação Atlética Caldense. Um abraço. Então é isso, pessoal. Eu conversei aqui com o Paulo Roberto e eu vejo vocês na próxima entrevista. Um abraço.